Você salva lá 15 referências de um quarto que você quer fazer. E o que acontece? Você se perde de tanta ideia. Então, se você tem muitas referências, muita ideia, você não consegue decidir. Nosso cérebro fica confuso, né? Bem-vindo a mais um quadro Decorando a Sua Casa. Aqui eu te ensino técnicas de como você mesmo pode decorar sua casa igual um arquiteto e gastar pouco fazendo isso. Meu nome é Carol Carvalho, eu sou arquiteta e o tema de hoje é: como eu faço para imaginar esse ambiente antes de eu decorar? Como que eu faço para visualizar esse ambiente antes de eu começar a fazer? Então, se você tem esse problema, não consegue visualizar, hoje esse episódio é para você. Vou te falar o porquê que você tem que aprender. O benefício de você visualizar um espaço já pronto na sua cabeça ajuda você não ficar perdido nas suas escolhas. Então, se você consegue já se organizar, o que você vai precisar de fato para transformar esse ambiente, ele já te dá uma clareza mental. Você já sabe o próximo passo. Você já não empaca naquele primeiro passo. Então, se você não visualiza, se você não começa a fazer um plano na sua cabeça, seja com imagem, seja com uma lista, fica muito difícil de concretizar. Por quê? Porque você tem que visualizar, você tem que imaginar esse processo acontecendo. Agora, o que acontece, né? As pessoas que observam cada imagem com mais afinco, elas conseguem replicar a ideia na sua casa. Como assim? Mesmo se sua casa tem outras medidas, se tem outro formato, ou se tem algum tipo de luz, né, natural ali da janela que é diferente da sua, não tem problema. Porque o poder de visualização, esse primeiro passo, é o que você precisa para começar, mesmo seu ambiente sendo um pouco diferente. O que importa mesmo é observar cada imagem e essas referências, elas vão te ajudar no decorrer do seu processo, tá? Agora, às vezes vocês podem falar assim: ah, mas para você é super fácil fazer, né? Porque você já é arquiteta, você já sabe decorar, então para mim fica difícil fazer isso. Não é assim tão simples. O que acontece é que você tendo contato com a decoração, você já vai conseguir ser mais criativo, decorar mais. Então, vamos dar um exemplo. É igual quando você vai planejar uma viagem. Tudo começa como? Você vê fotos do local, você vê o que dá para fazer naquela região, você já começa a procurar quais passeios você pode fazer, né? Você vê quais pontos turísticos são legais de conhecer, quais restaurantes você pode ir. Então, tudo começa você pesquisando o que você gosta, você planejando essa viagem, você fazendo uma listinha ali do que você vai precisar. E, obviamente, você também já se planeja ali financeiramente, você já sabe o quanto que você pode investir naquela viagem e os seus passeios, as suas escolhas, tudo isso vai sendo um conjunto para você fechar ali aquela viagem. Então você já sabe o que você vai fazer, onde você vai, você tem uma ideia. E a hora que você faz isso já é um processo de visualização, já é um processo de você entender o que você vai precisar fazer para conseguir concluir essa viagem. Então você já decidiu o local que você vai, mesmo que tenha que esperar a data da viagem chegar, você já se planejou para ela, né? Você já fez essa parte de visualização, pesquisa, lista, né, dos itens que você vai fazer lá. E na decoração é a mesma coisa. Você decide decorar, você começa o processo de visualização e aí você vai percorrendo passo a passo para essa decoração se concretizar.
Então, se você falar, ah, eu não consigo visualizar, eu sou péssima, né? Se eu fizer, vai ficar tudo feio. Você tá falando aí que eu vou conseguir, que vai ficar bonito, mas eu já sei que eu sou horrível e que eu não vou conseguir fazer. O que acontece é que se você tem pouco contato com a decoração, pode ser que você ache que você não consiga. Só que na verdade é um constante treino. Eu mesma, não foi assim, eu saí da faculdade e já comecei a decorar milhões de ambientes, já tendo a maior criatividade. Não, foi um processo, né? Foi um passo a passo. Então, você não precisa estar pronto para começar a decorar, mas você precisa decidir que você vai decorar esse ambiente, né? E outra coisa é que se você não se preparou para começar a visualizar esse ambiente que você quer mudar, então tem muita gente que me fala assim, ah, eu quero mudar, mas depois eu mudo, né? Você posterga isso. E o que acontece? Se você não tira um tempo para decidir que você realmente vai decorar aquele ambiente, isso nunca sai do papel. Então é igual a viagem, se você não decidir uma data da viagem e reservá-la na sua agenda, que suas férias vão ser do dia 5 até o dia 15, você nunca vai sair de férias. Sempre vai ter algum problema para resolver. Sempre vai ter alguma outra conta para pagar que seja mais importante do que sua viagem. Então a decoração é o mesmo jeito. Primeiro você precisa decidir que você vai realmente decorar esse espaço. O que acontece se você começar do jeito errado, né? O jeito errado é assim, você vai fazer o seu ambiente, você já decidiu, mas você começa a salvar muitas referências. Então, você salva lá 15 referências de um quarto que você quer fazer. E o que acontece? Você se perde de tanta ideia. Então, se você tem muitas referências, muita ideia, você não consegue decidir. Nosso cérebro fica confuso, né? Muita opção. Por exemplo, quando você vai comprar uma roupa de festa, você já tem em mente como vai ser essa festa. Então a gente se pergunta, onde vai ser a festa, qual o clima que vai estar frio, vai estar calor, como que é essa festa, você tem que ir de salto, pode ir de tênis, né? Como que as pessoas vão estar vestidas ali, qual que é o perfil dessa festa. Então, com a decoração é igual, você precisa já ter alguns temas definidos e não ir salvando tudo que você vê pela frente, porque vai te confundir. Então, se você tiver que escolher entre vestido ou um conjunto, né, de um conjunto que você vai vestir, ou uma calça e uma camisa de alfaiataria, já é mais difícil do que você ter que escolher entre 3 vestidos de calor, que você já sabe que aquele estilo você gosta, e ali é só uma questão de, vou provar os 3, vou ver qual que fica melhor e vou. Não é uma decisão entre 3 estilos completamente diferentes, né? Um conjunto, um vestido ou uma calça com uma camisa de alfaiataria. Fica mais difícil de você decidir, né? Você se perde mais. Então, qual que é o jeito certo, né? Qual que é o jeito certo de fazer isso? O jeito certo é selecionar somente as fotos que você mais gostou. Então, você seleciona essas fotos, mas não é só selecionar, você tem que seguir um padrão de estilo. Então, é igual o exemplo do vestido. Então, você vai ter 3 vestidos ali. Você vai ter 3 opções de quartos em um estilo
mais escandinavo, mais minimalista, que você gosta. Vamos usar esse de exemplo. Então você não vai ficar perdido ali, é um quarto industrial, o outro quarto é moderno, o outro quarto é super clássico, o outro quarto é mega minimalista. Não, você tá seguindo ali já os mesmos estilos. Todos os quartos que eu salvo são minimalistas. E aí fica muito mais fácil de você visualizar. Então o jeito certo é você seguir esse estilo na hora de seleção das suas referências, tá? Isso vai clareando a sua cabeça ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, se você selecionar somente as fotos que você gostou e elas terem esses pontos parecidos, ela já vai te ajudando a saber exatamente o que você precisa para o seu ambiente. Porque por mais que mude, seja um quarto ali, igual esse exemplo, seja um quarto que tem uma cabeceira de madeira, e aí o outro quarto já tem uma cabeceira um pouco mais clara, que é esse outro exemplo aqui. Por mais que as cabeceiras da cama mude, mas eles têm os mesmos tons, percebe? A opção número 1, você tem aqui um tapete claro, uma colcha da cama clara, as paredes são claras, e aí ele usa um tom aqui de madeira nesse ambiente. E aí já na próxima, por mais que não tenha uma cabeceira de madeira, ela continua tendo um banquinho aqui na frente da cama, que já é a madeira. Ela tem um pendente, uma iluminação, né, no quarto que remete esse tom também de palha, né, de madeira. Então tudo isso você tem que considerar que eles fazem a parte da mesma linguagem. Não é algo completamente diferente um do outro. Então, na primeira referência, você tem um vaso aqui do lado da cama, nessa mesa lateral. Na outra referência, você também tem um vaso, mas ele pode ser um vaso que está no piso, ou ele está em cima da mesa, ou ele está em cima do banco. Então você vai analisando essas possibilidades, tá? Nessa segunda opção, você vê que os tons da colcha, eles são brancos, mas tem ainda alguns tons que mudam nas almofadas, né? E você, por ter salvo essas fotos, você gosta de tons mais neutros. Já a primeira opção também tem tons neutros, mas ela deu uma ousada ali na hora de escolher a manta, ela colocou mais um tom marrom ali. Então, o legal é isso, você vai salvando referências que, por mais que mude uma coisa ou outra, uma cor ou outra, uma textura ou outra, não tem problema porque elas seguem o mesmo estilo. Então, você vai vendo o que você gosta mais de cada referência e você vai fazendo uma lista disso, né? Você vai aprofundando esse olhar nas fotos. Tem esse outro exemplo aqui também, que você vê que segue o mesmo padrão. São tons mais claros, tem o uso dessa madeira, da palha, né? Dessas texturas. Agora, o que muda? O piso, ele é mais escuro. E aí, o que você usa, né, para ajudar? Você põe um tapete claro. Então, todo esse ambiente também usa esse contraste de claro e um escuro de madeira. Então, você vê que você pode ir variando, né, entre localização dos itens, mas o estilo, ele mantém todas as referências. É um quarto que ele te passa mais tranquilidade, que ele tem tons mais neutros, que se você usa pontos de cor ali, eles são nos detalhes, ele é na plantinha que você escolheu, ou ele é no tom do quadro que você colocou, ou nos tons das almofadas. Então,
todas essas referências, elas se conversam, só que elas vão te dando ideias do que você pode fazer nesse mesmo estilo, mas mantendo, né, essa essência que você gosta, né, que é um quarto mais tranquilo, mais calmo, com cores neutras. Então esse é o jeito certo de você fazer. Você seleciona somente as fotos que seguem esse mesmo estilo e que são parecidos, mas eles variam nessas sensações de vou pôr a cor nesse item, naquele ou naquele. Então isso já te ajuda, né? Você não fica perdido, não é um quarto colorido, não é o outro preto e branco, não é o outro super moderno, só com madeira, não é um que tenha tantas diferenças um do outro. Eles seguem o mesmo estilo, tá? Aí você fala assim, tá bom, mas você tem mais criatividade porque você trabalha com isso, né? E fica mais fácil para você visualizar. Já para mim, que tenho outra profissão, eu não vou conseguir fazer com essa facilidade que você está fazendo. O que me garante que eu vou conseguir fazer, né? E o que te garante é você entender que você, tendo esse tempo para aprender a selecionar as suas referências, ver, né, com cuidado cada imagem, também é possível você começar a ser criativo, porque você vai seguir esse passo a passo que eu faço com os meus clientes, que também, para vocês entenderem um exemplo, então chega um cliente para mim falando que ele quer ter um quarto. Aí eu pergunto para ele qual que é o estilo que ele gosta. Ele me fala o estilo, ou eu mostro algumas fotos de alguns estilos para descobrir qual que é o estilo dele. E aí a gente chega nesse estilo que a gente está mostrando aqui no exemplo, que é mais neutro, mais clean, mais minimalista, mais escandinavo, eu diria. E aí tá bom, é escandinavo o estilo que ele gosta. E aí eu começo a ver as referências com ele. E aí o que acontece? Nessa hora eu também tô na posição de que eu não tenho 1000 ideias na cabeça. Eu não tô com tudo já planejado. Não é a reunião final, não é o momento de já ir comprar as coisas. Eu também preciso imaginar, eu também preciso começar a ver o que vai ficar melhor. Então essa parte de não ser criativo, na verdade, ela é só um bloqueio da sua cabeça. Dá para ser criativo, é só você ter processos para chegar nisso. Ai, Carol, mas já lá vem você com esses processos. Processo é muito chato. O que eu digo de ser processos é assim, você não pular etapas. Não achar que, eu não sou criativo, logo não decoro. Não, você não é criativo, só que você vai desenvolver essa parte de criatividade a partir do momento que você se predispor a fazer aquilo. Então, eu tô te garantindo, é igual quando é pra mim. Quando eu tenho um projeto novo para fazer, eu não sei de cabeça já qual que vai ser a solução que eu vou dar. Mas eu analiso, eu faço essa parte de pesquisar as referências que eu mais amo, que mais tem a cara do meu cliente, e eu começo a fazer. Então, aquela primeira vez que você senta com um papel na mão, vem aquela ideia de, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nesse lugar? Tem aquele primeiro momento de eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer, sabe? Mas depois, isso tudo muda com essa etapa, uma coisa de cada vez. Não precisa ter a solução de cara, mas ir vendo o que você gosta e ir se inspirando, né, durante esse processo para você ser mais criativo e já fazer essa parte de visualização. Então, se você sempre pensar desta forma, que independente de uma viagem, independente de uma roupa que você precisa para algum casamento ou uma roupa para o seu aniversário, você sempre passa por esse passo de visualizar, né? Você faz perguntas
Então, qual tipo de roupa, qual tipo de lugar, né? Qual a viagem que eu quero fazer. Então, tudo isso é um processo de visualização que vai fazer você chegar ali no seu objetivo, que é realmente decorar sua casa. Agora você vai me perguntar, tá bom, Carol, já entendi que eu tenho que, né, salvar essas referências, mas me fala aí um passo a passo para eu começar a fazer hoje, né? O que eu posso já aplicar agora? Então, primeiro passo, defina qual estilo você gosta. Né? Nesse caso, dessa referência, ele é esse estilo mais clean, né? Mais neutro, quarto com tons neutros. Então, você já pode definir, gosto de quartos com tons neutros, então vou procurar isso como a minha palavra-chave, beleza. Depois, você começa a salvar, dentro dessa pesquisa que você vai fazer, 4 fotos. Não salve mais que isso. 4 fotos é suficiente. As que você mais gostar. Aí você tem aquelas opções para seguir na sua cabeça da ideia do que você vai fazer, do que você vai imaginar, do que você vai visualizar para o seu espaço. Agora você tem que listar esses itens. Então, o que você vê em cada imagem, igual eu falei anteriormente, que você gosta. Então, dessa imagem eu gosto dos quadros na parede. Eu acho ele legal. Essa ideia de ter um quadro aqui atrás da cabeceira da cama. Então, você vai lá e escreve. Eu gostei dessa ideia que tem um vaso no piso, ou que tem um vaso em cima da mesa. Então, você vai lá e escreve essa ideia. Então, você vai listando quais itens que fez você gostar daquela foto, né? Então, você vai pondo ali, um por um. Depois que você fizer isso, você vai começar a pesquisar o que existe no mercado mesmo. Então, você pode pesquisar pela internet ou começar a ir em lojas que seguem esse estilo que você gosta. E aí vai ficar super mais claro, gente, porque você já sabe o que você gosta, você já sabe os itens que você listou e agora é só sair para procurar esses elementos e partir para a decoração. Então, siga esse passo a passo que com certeza vai te ajudar, já vai ajudar você a destravar, né, dessa coragem, né? Você vai ter coragem para começar e você vai ativar esse seu poder de imaginação para o seu espaço. Então, faça isso que você vai com certeza arrasar nas suas escolhas. Não deixe de seguir isso certinho. Então, defina seu estilo, liste os itens que você mais gostou de cada foto. Depois pesquise as lojas que tem esse estilo, que tem esses itens que você mais gostou. E aí, bora decorar esse ambiente e deixar ele mais bonito para você passar, né, os seus momentos com a sua família e ter os seus momentos para relaxar em um quarto acolhedor, em um quarto que você se sinta bem, se identifique. E com certeza você vai ficar muito mais feliz e realizado com essa sua conquista do poder de visualização antes de qualquer decoração no seu ambiente.